Nós vamos agora tratar com o diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura aqui do Rio Grande do Sul, José Eduardo dos Santos, que está na linha para analisar o tamanho do impacto que provoca a suspensão total também agora do frigorífico da Minuano. Bom dia, José Eduardo, bem-vindo ao programa. Bom dia, mais uma vez aí participando e com certeza é um espaço muito importante para que possamos aí levar algumas informações aí na visão aí do setor avícola do Rio Grande do Sul, na representação do setor avícola do Rio Grande do Sul. Certo. E perguntar, José Eduardo, como a Asgav recebe esta notícia de fechamento, porque a gente tem visto no noticiário desde no início desta semana de que a possibilidade de termos um abate sanitário, ou seja, enterro de animais, ele já era grande apenas com o fechamento da BRF. Nos parece que agora, com esse anúncio também de fechar a Minuano, isso cresce em proporção grande. Nós recebemos as primeiras informações também do fechamento da BRF, da JBS, né? Recebemos com perplexidade, né? Porque o setor avícola do estado do Rio Grande do Sul vem desde o início da pandemia, levando a todos os frigoríficos as diretrizes de cuidados e prevenção e contingenciamento, ou seja, os protocolos de saúde, né? A pandemia ela veio para o Brasil e se espalhou rapidamente, né? E é um fator que para nosso dia a dia, assim como outros setores da economia, né? É um fator novo que impacta aí no nosso planejamento todo. Agora, nós temos que entender que nós temos toda uma cadeia produtiva, né, que vem lá do produtor, que vem lá do planejamento todo do setor, né, atinge os colaboradores, né, e atinge também o próprio consumidor. E também temos que registrar, e a gente tem sempre colocado isso, né, à frente das nossas manifestações, que o setor tem completa ciência e responsabilidade, né, que o cuidado da vida e da saúde das pessoas vem em primeiro plano. Agora, nós não podemos também assumir esse ônus todo da pandemia, porque o vírus não saiu de dentro dos frigoríficos. Muito pelo contrário, né, os frigoríficos de imediato adotaram todos os procedimentos de saúde e segurança. Agora, nos preocupa sim o impacto, né, da continuidade dessas paralisações, né, em relação ao destino desses animais, né, de aves e suínos, né? Exato. Essa é a grande preocupação regional, inclusive se teme a necessidade de abate sanitário, ou seja, de ter que sacrificar os animais e enterrá-los. Por isso que eu digo, a gente tem que ver a dimensão de toda a cadeia produtiva, avaliando desde da disponibilidade dos animais que estão aí para atender a produção integrada, né, dos produtores. Nós temos que ver o envolvimento dessas pessoas e trabalhadores, né, e nós temos que analisar, né, o que está sendo aplicado pelo setor e o que tem sido ajustado, o que precisa ser ajustado, né, e buscar de maneira mais direta atender. Claro que existem falhas no processo, no sentido de aprimoramento a cada etapa, a cada dia que se evolui a pandemia, né? Mas isso nós já nos colocamos, nos apresentamos no sentido de buscar. Há uma total aplicação, né, de recursos e de pessoas, né, no sentido de evitar contaminações e paralisações. Nós temos que ver, nós temos na região de Lajeado, para você ter ideia, ela representa 20% praticamente do abate do estado do Rio Grande do Sul, né? São aí na região de Lajeado, e se eu não me engano é responsável por quase 154 milhões de aves, né, do abate total. 238. Por dia, essas unidades aí de Minuano e BRF, né, se eu não me engano, são quase 550 mil aves que são abatidas por dia.
Isso é um número considerável para se tomar uma decisão, né, no sentido assim, de simplesmente paralisar toda uma estrutura dessas aí. A BRF, a Minuano e a JBS juntas abatem 19,3 milhões de aves por mês. Isso representa uma média de 880 mil aves por dia. As Isso três aí. unidades que neste momento estão fechadas. É isso aí. Esse é o número, né, de aves que essas unidades abatem. E ainda mais a produção de suínos aí, que se eu não me engano também está em torno de quase 4 mil suínos por dia. É claro que nós temos que, eu volto a dizer, a nossa preocupação com a vida, com a aplicação de todos os procedimentos de prevenção, saúde, né? E existe essa responsabilidade dos empreendedores, dos dirigentes do setor, do próprio trabalhador, né? E a gente tem que colocar na balança também como fica a estrutura disso daqui para frente, se nós não buscarmos um ponto de equilíbrio, né, e reconhecer esse esforço do setor, né, e evitar a paralisação, buscar medidas parciais, né, que possam dar condição da empresa se ajustar, né, de evoluir, de atender, né. Às vezes nós precisamos de material, precisamos de equipamentos, precisamos de entender alguns conceitos que não se concretizam da noite para o dia, né? E nesse sentido que nós, então, apelamos para as autoridades, ao invés de simplesmente avaliar uma situação, né, que chegou, que ninguém gostaria, que houve as contaminações, houve até óbitos em relação a algumas contaminações, mas nós não gostaríamos que chegasse a esse ponto e estamos destinando todos os recursos para se evitar. Claro. Agora não é só na indústria avícola que isso acontece, não é só nos frigoríficos que isso acontece. Então nós não podemos simplesmente interditar uma atividade que representa a sustentação de pessoas também, de famílias, de produtores. Eu acho que precisa ter essa análise aí da promotoria, da justiça, né, no sentido de enxergar isso. Nós não criamos a pandemia, né, nós não criamos o vírus, né, nós precisamos sim trabalharmos juntos, compartilhar as responsabilidades e avançar. Aproveitando nesta linha, qual a sua expectativa e a expectativa da Asgav, claro, em relação a essas negociações, todas essas rodas de conversas que tivemos nesses últimos dias para esta flexibilização de abertura parcial da BRF? Com que expectativas vocês trabalham? Olha, eu volto a dizer, né? Eu participei de alguns debates desse aqui, coordenado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o Ministério Público, né? Com a Secretaria da Saúde, né? Com outros agentes aí, as próprias empresas. Agora está numa negociação mais direta entre empresa e promotoria, né? Eu acho que as discussões avançaram, né? E devemos ter um desdobramento logo ali adiante. Eu acho que no máximo até amanhã, né? Porque nós estamos no limite, né? Nós estamos no limite para dar o destino desses animais. E aí nós temos que evitar também problemas, né, que possam refletir na saúde das pessoas, né? Trabalhadores, né, que precisam do seu sustento para sustentar a sua família, de produtores que dependem dessas aves para também cumprir seus compromissos, né, do dia a dia e suas famílias, e nós podemos acarretar, né, outros danos aí à saúde das pessoas. Quando você fala em limite, o que é esse limite, José Eduardo? Não, nós temos, como nós citamos, né, nós temos um volume considerável de 500 e poucas mil aves, né? Algumas indústrias conseguem, por uns dias, redirecionar isso para outras unidades, né? Mas o problema é no campo, né? Que tem aves represadas que vão ficar em campo, tem os lotes que estão por entrar também, porque a avicultura toda é uma sequência, né, de criação, etapas de criação, planejamento. Então isso vem acumulando, vai chegar um momento em que essas outras unidades que estão recebendo, ela também está com seu plantel, o seu fluxo produtivo planejado. Então, assim, mesmo que estejam direcionando, isso não é um oxigênio para que nós vamos conseguir ficar respirando nessas indústrias, né, por muito tempo. Acho que nós temos que ter a ciência disso. Existe sim essa possibilidade, mas ela é
para uma situação emergencial. Perfeito. José, uma pergunta que vem sendo bastante debatida aqui, uma questão muito debatida aqui no Vale, é a forma de compensação aos produtores integrados em caso de prejuízo, né? Como é que a Asgav vê essa situação? Olha, é uma situação que realmente merece atenção, merece reflexão de todos. Eu volto a dizer, é uma situação que nós temos que compartilhar uma responsabilidade, né, para saber todos os efeitos, as causas e os efeitos, né, dessas interdições. Então, assim, nós podemos comparar a situação da produção integrada com a situação do trabalhador brasileiro que hoje está sem o seu emprego, está com sua renda prejudicada, né, e que tiveram que buscar mecanismos para lhe dar um amparo temporário, ou seja, 3 meses, né, de auxílio aí Covid-19, que é os R$600, no caso do trabalhador autônomo e outros, né? E dos trabalhadores com carteira assinada por regime de CLT, planos de redução de salário, de jornada. Então, esse tipo de política, se perdurar essa situação, vai ter que se criar uma política adequada para a produção integrada, porque a indústria não vai ter oxigênio, né, para continuar cumprindo seus compromissos com seu fluxo produtivo interrompido. Né? O setor, ele não é o governo que arrecada bilhões e bilhões de impostos, né, e tem esse oxigênio para cumprir por um determinado período também, não pela eternidade, né, um auxílio às pessoas. Então nós vamos ter sim ali na frente, se nós não tivermos uma solução imediata, né, que readequar essa política de remuneração do produtor. Perfeito. José, o nosso colega Giovanni Weber, que é da área rural aqui do jornal, manda uma pergunta: se nós teremos aumento no preço e risco de desabastecimento a partir desse momento de suspensão aí dos frigoríficos? Nós temos, como a gente atua na representação do setor, nós temos que projetar todos os cenários, né? Então nós projetamos agora há pouco uma situação pontual, né? Uma situação que pode vir a acontecer com o produtor integrado, né? E com a própria indústria. Mercado é um outro cenário que nos preocupa, porque nós já tivemos desde o início da pandemia no mercado interno de carne de aves e derivados uma desaceleração considerável no consumo, porque nós tivemos aí grandes estabelecimentos e nichos de mercado para o setor aqui dentro do estado, dentro do país, que estão fechados, que é restaurantes, que é praça de alimentação, que é cozinhas industriais que abastecem outros trabalhadores de outras categorias econômicas, que são hotéis, que é os eventos. Tudo isso nos gerou uma queda nas vendas na casa de 35% a 40%. Bah. E o nosso estoque está no limite também. O que nos está dando um oxigênio são as exportações, só que nem todas as empresas exportam. Também nós temos que analisar esse cenário do mercadológico. Temos sim aí um equilíbrio, uma evolução nas exportações, né? Agora fechamos agora o quadrimestre aí com os números da Associação Brasileira de Proteína Animal. O Rio Grande do Sul vem recuperando mercado, porque nós tivemos problemas no ano passado, né? Mas nós temos que contar, né, que isso permaneça, que os países importadores continuem comprando, continuem, né, retomando as suas economias, para nós não termos um impacto ainda na exportação. Que aí, como diz no ditado popular, né, a vaca vai pro brejo. Aí, nesse caso, o frango vai pro brejo. Né? Deixa eu aproveitar a entrevista, José Eduardo, porque nós temos outras plantas, outros frigoríficos e de expressão aqui no Vale do Taquari, que são os das cooperativas. A gente tem o frigorífico da cooperativa Languiru e também da Cosuel, da Dália Alimentos. Como é que está o monitoramento, o acompanhamento? Está tudo certo lá? Está tudo tranquilo por hora? A Asgav tem acompanhado? Sim, nós temos a Languiru faz parte do nosso quadro associativo, é uma empresa que desde os primeiros dias também se apresenta, né, para cumprir todos os protocolos e incrementar esses protocolos, né? Uma empresa que a gente sabe que está atenta a todas essas modificações, tem um quadro de profissionais, né, de alto nível na área de segurança, saúde e medicina, né, na empresa, né, e a direção da empresa também não mede esforços para investir e colocar recursos aí na estrutura.
né? Então, não que seja uma vantagem, mas como tiveram esses acontecimentos, né, na região e a empresa está na região, ela também tem como se preparar melhor no sentido de se precaver e adotar as medidas necessárias. Que bom. Então eu vejo que essas cooperativas têm aí a estrutura, né, e têm a responsabilidade de evitar aí esses danos e paralisação. Ok, José Eduardo, muito obrigado por nos conceder a entrevista. Um abraço, bom dia. Obrigado, e a gente permanece